Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor Jesus, nessa noite, usando a Rosana, Senhor Jesus, para estar trazendo a tua palavra de conforto, de esperança para cada uma de nós, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui presente, aquelas que não puderam entrar, que o Senhor também possa abençoar elas, e aquelas pessoas também que vão ouvir depois essa mensagem, que o Senhor possa abençoar cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meninas. Bom estar aqui com vocês. Sempre é um desafio, né? A gente que não é pregadora, mas eu falo que quando Deus manda, a gente faz, porque Ele nos capacita, né? Então, por isso que eu tô aqui com vocês. Como a gente tá esse mês lá na nossa igreja, a gente tem trabalhado, o pastor Davison, né? Tá fazendo uma série sobre oração. E é tão comum, gente, a gente ouvir meu ar-condicionado. Eu tô no basement, o ar-condicionado resolveu ligar agora, vocês não têm noção do barulho, espero que não esteja atrapalhando. A gente tá fazendo lá uma série sobre oração, né? E é tão comum a gente ouvir as pessoas falarem: nossa, mas eu não sei orar, eu não sei como orar. E aí, com as crianças, eu trabalhei o Salmo 23. E quando a gente começa a estudar o Salmo 23, a gente vê que ele é tão rico em tantas figuras, que eu falei assim, não, eu quero trazer isso para as mulheres também. Foi linda as crianças, né, as descobertas delas. Até ficou muito gravado assim na minha mente. No final, a Alissa fala assim para mim: quer dizer que o meu pai é pastor de ovelha? Falei, sim, nós somos as ovelhas do seu pai. Ela... sabe assim, então foi muito legal elas entenderem essa relação de pastor e ovelha, esse cuidado, né? E eu falei, gente, às vezes a gente esquece dessas coisas simples, né? O nosso Deus é um Deus simples. Então a gente tem que estar sempre relembrando disso, né? E o que o pastor Davison tem muito colocado no nosso coração, que a oração move o coração de Deus, que a gente precisa ter um momento de oração, que a gente precisa ter um momento de intimidade. E como muitas vezes a gente fala assim, não sei nem por onde começar, não sei nem como que eu vou orar. Então, a gente tem que começar conhecendo a palavra, né? E nesse salmo, eu vi que tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de coisas que a gente, se a gente souber, a gente vai ver com outros olhos, né, a palavra do Senhor. Então, eu queria fazer, como eu sei que o Salmo 23 é muito conhecido, eu queria fazer um pouquinho diferente. Ao invés da gente ler ele todo, abram, por favor, lá no Salmo 23, né? Que ao invés da gente ler ele todo, eu queria ler ele aos poucos e trabalhando cada detalhe com vocês, tá bom? Então, todas acho que sabem, né? O Salmo 23 foi escrito por Davi. Eu vou falar com vocês a situação que ele estava, né? E por que salmos, né? A gente fala de oração, já lembra de salmos. Quando a pessoa fala que não sabe orar, você fala, lê um salmo. Porque os salmos eram louvores, eram orações, era agradecimento, era como eles se comunicavam, né, com o Senhor nas mais diferentes situações. E aí fala assim, mas salmo então é lá do Velho Testamento, né? Se você for lá em Efésios 5:19, fala assim, animem-se uns aos outros com salmos, né? Então, já é na igreja da nova era, né, no Novo Testamento. E assim, gente, eles não tinham Google, né? Não tinha como procurar lá. Como vencer o exército filisteu em 3 pontos. Julguei a minha irmã, o que fazer? Não tinha. Então, era lá no tete a tete. Tinha que ir lá buscar o Senhor de todo o coração, né? Então, eles buscavam ao Senhor na angústia, eles tinham confiança no Senhor, e era assim que eles se colocavam sempre diante de Deus, né? E foi assim, foi tão interessante que conforme eu fui preparando o estudo, tudo que aparecia para mim era do Salmo 23. Ontem eu lembrei, falei, nossa, um pouquinho antes da tia Crista e a Clarinha, eu mandei uma mensagem para ela com o Salmo 23, e foi tão legal, né? Um texto muito conhecido e que fala muito com a gente. E outro dia eu vi também, apareceu para mim também, a pastora Edmeia Williams falando assim, você não sabe como orar? Declare um salmo. Leia em voz alta. Leia com força. O Senhor vai ouvir. É a palavra dele. Né? Então, eu percebi assim que eu estava no caminho certo. Aí, como eu sou professora, eu gosto de estudar, eu fui lá estudar cada pedacinho, né, gente? Para relembrar as épocas de aula. Então, vamos lá. Ó. Queria começar com vocês. Eu falei para a gente passear um pouquinho, né, pelo Salmo. E a gente já vai começar lá assim, ó. O Senhor é o meu pastor.
Vamos parar um pouquinho para a gente entender o que Davi quis dizer quando ele falou lá, meu. O que esse meu indica para a gente? Esse meu vai indicar para a gente intimidade. Quando você diz que alguma coisa é sua, você conhece aquilo é seu. Né? Que nem quando fala assim, nossa, quem que é aquele menino lindo que toca baixo na igreja? Fala, é meu filho, né? Não é assim? A gente toma posse quando a gente fala de meu. E eu lembrei que no devocional da pastora, a pastora falou sobre isso, que ele é o meu pai. Né? Então, isso assim, a gente tem que ter intimidade para a gente conhecer, para ser meu, a gente tem que ter intimidade. Então, eu posso orar, eu posso chorar nos momentos bons, nos momentos ruins. Às vezes, você só chega para ele e fala assim, me ajuda, o senhor está vendo. Né? Por quê? Porque ele é o meu. Ele eu tenho essa intimidade com ele. E da onde que vem essa intimidade? Da comunhão. Então, nós vamos buscar sempre ter comunhão. E tem coisa que a gente fala só para ele, né, gente? Então, eu falo sempre para os meninos aqui, gente, não fala para ninguém, fala para Deus, que vira oração, falar para os outros vira fofoca, né? Então, vamos lá. Continuando, então, Davi fala, Senhor, é o meu, o quê? Pastor. Ele podia ter falado, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, mas ele escolheu chamar de pastor. Aí eu falei assim, por que Davi chamou ele de pastor? Porque Davi, vocês devem lembrar, Davi era pastor. Então Davi sabia o cuidado que um pastor tem com a sua ovelha. E quando ele fala Senhor, parece que a gente está falando o Senhor lá do céu. Quando ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, ele está trazendo o Senhor para perto dele, para uma situação que ele conhecia, para uma situação que ele sabia, né? A relação ovelha-pastor, ele sabia como um pastor cuida das suas ovelhas. Aí a gente fala assim, mas Davi era guerreiro, um grande guerreiro, um rei, só eu sei o que eu estou passando. Então vamos lá. Como estava Davi no momento que ele escreveu esse salmo? Ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo, dentro de uma caverna, né? E rodeado de inimigos. Então, eu achei tão interessante que ele não pede nada para o Senhor nesse salmo. Se você ler o salmo inteiro, ele não pede nada. Então a gente vê que é um salmo de confiança, né? Um salmo de refúgio. E aí a gente tem que sempre tentar fazer o mesmo. Ele escreve esse salmo simplesmente por confiar no Senhor, né? E a gente tem que entender que às vezes mesmo na nossa fragilidade, na nossa... Vocês já viram ovelha matar alguma coisa? Vocês já viram ovelha se defender? Né? Então, ovelha é um bichinho muito frágil. Ela não tem garra, ela não se defende, ela depende da defesa. Quando vem o inimigo, ela depende da defesa do seu pastor, né? E quem que guarda ela do inimigo? O seu pastor. Então, era essa situação aí que Davi sabia. Eu não posso fazer nada. O inimigo está vindo. Quem é que vai cuidar de mim? O meu pastor, né? E é tão interessante que quando eu estava buscando assim, esse estudo, eu vi que as ovelhas são míopes, elas enxergam no máximo a 8 metros à frente e elas não têm senso de direção. Então dá para a gente imaginar que além delas serem frágeis, elas não saberem se defender, elas não têm senso de direção e não enxergam. Então a facilidade que elas têm para se perder é muito grande. E se Davi colocou o Senhor como pastor e nós como ovelhas, é porque ele sabia que a gente também depende do nosso pastor. Que sozinhas a gente pode estar o quê? Se perdendo com muita facilidade. Né? Então a gente já viu aí, o meu é intimidade, o pastor é o Deus próximo, é o Deus que dá segurança, o Deus que cuida. E aí... eu vi também, apareceu para mim um negócio, gente, eu não estava procurando, de verdade, assim, eu não estava procurando. Apareceu Douglas Gonçalves, não sei se vocês gostam daquele Jesus Coppola, eu gosto muito de ouvir ele, né? Que fala no Salmo, a próxima parte, assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente gosta de entender assim, né? O Senhor não vai deixar faltar nada para mim, porque Ele cuida de mim. Mas, na verdade, esse texto, desse jeito, eu uso a Bíblia Antiga, que eu sou velhinha, né? Eu gosto da ARA. Eu sei que vocês usam a NVT. Na NVT já está um pouquinho diferente. Mas no texto original, quando ele fala assim, nada me faltará, no hebraico não é isso que fala. Fala, de nada tenho falta. Se o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O que é isso? Ele é suficiente para mim.
Eu confio nele, eu confio no seu amor, eu confio no poder dele, eu confio que ele está comigo em todo o tempo, eu confio nas promessas. Então, se eu tenho o meu Deus, de nada tenho falta. Eu achei interessante isso, eu nunca tinha visto essa explicação. Ele me faz repousar, tô seguindo aí, tá, gente? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para águas tranquilas, leva-me para junto das águas tranquilas. Aí a gente vai ver lá, Davi estava dentro de uma região no deserto da Judéia. Como é que ele fala? Que ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas tranquilas. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que a provisão do rebanho depende do pastor. Se o rebanho ficar onde ele vai estar na seca, ele vai estar no calor, ele vai morrer, não vai ter sustento. Então, o que é isso? Nada do que nós temos, a nossa provisão não é por nós mesmos. A nossa provisão vem do Senhor. Nós temos que entender, né, que a gente não tem capacidade, que é o Senhor que é o nosso provedor. Então, é mais uma figura aí, né, que a gente, se você passar lendo só o Salmo, vai passar isso sem a gente entender, né? Então, isso aí significa provisão. O bom pastor conhece as suas ovelhas e sabe que elas só descansam se elas se sentirem seguras e sem medo. Não é assim? Se a gente estiver insegura, se a gente estiver com medo, se a gente estiver com fome, a gente não vai descansar. Então, ele me leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas, porque é ele quem nos dá paz. É ele quem cuida de nós, né? E aí, a gente não gosta de águas turbulentas. Por que são águas tranquilas, né? Porque a gente quer descanso. E aonde que a gente vai encontrar descanso? Na presença do Senhor. Por mais difícil que seja, né? Por mais difícil que seja a situação, ninguém precisa ficar desesperado. A gente tem que pedir para esse pastor estar do nosso lado, estar cuidando da gente, porque ele vai dar a provisão, ele nos defende. Estamos vendo isso aí, ó. Ele nos guia, né? Então vamos seguindo aí lendo esse salmo aí. Refrigera-me a alma. Então, olha só, a gente viu que a ovelha, ela não tem senso de direção, ela pode se perder, ela pode cair num buraco, né? E o que tem que acontecer? O que acontece, na verdade? Ela depende do pastor para quê? Porque ele vai lá, ele pega essa ovelha, às vezes ferida, às vezes machucada, às vezes sangrando, né? E ele resgata essa ovelha. Ele não desiste. Ele cuida. Ele carrega. Eu acho tão linda aquela imagem que a gente vê do bom pastor, que a ovelhinha, da ovelha perdida, né? Que a ovelhinha tá assim, que a gente mostra para as crianças. A ovelhinha assim, tá aqui, né? Junto com o pastor. Então, é isso aí que Deus faz conosco, né? Quantas vezes, gente, nós estamos que nem a ovelhinha que caiu lá no buraco. Destruída, arrasada, machucada, precisando de cuidado, e o Senhor vem, né? Ele não desiste. Quantas vezes ele nos resgatou, ele nos curou, ele tratou a nossa alma. Tem coisas que se fala assim, meu Deus, só o Senhor, né? Pra gente chegar até aqui, pra gente estar aqui onde a gente tá. Então, eu queria falar uma coisa que é até engraçado, né? Esse refrigera-me é um termo engraçado, né? Refrigera-me. Eu fiquei pensando assim, gente, é como se tivesse o quê? Uma geladeira espiritual, né? Que a gente vai lá e aí, dentro dessa geladeira de Deus lá, ele vai cuidar do quê? Da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. E ele vai trazer, lá dentro da geladeira de Deus, ele traz o quê pra gente? O alívio físico, o alívio espiritual, o alívio emocional. E aí, quando eu comecei a pensar nessa imagem, assim, né, do refrigera-me, esse alívio que ele traz, mas me veio assim, sabe assim, exatamente, sabe o que a gente faz, assim, quando a gente vê esse refrigera-me? Suspira aí comigo, gente, faz assim, ó. Bem fundo, segura um pouquinho e vai soltando, assim, ó. Parece que é isso que o Senhor faz com a gente, né? Quando ele fala assim, refrigera-me a alma, é lá no fundo, é poder se entregar mesmo para o Senhor, né? Para o cuidado. E aí,
seguindo aí lá, a gente está em guia-me pelas veredas, né? Que veredas, acho que é mais fácil a gente entender, vereda é meio estranho. Guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Por que ele guia a gente pelo caminho da justiça? Porque nós somos justos? Não, nós não somos justos. A gente tem, a natureza do homem é má. A chance do homem se desviar, a chance do homem fazer uma coisa errada é muito grande. Então a gente precisa o quê? Desse guia. Por quê? Porque na vida a gente tem muitas oportunidades. E às vezes oportunidades atraentes no momento de necessidade. Mas o nosso Deus fala que não, tira essa da cabecinha, eu tô aqui, eu tô te guiando, e eu sou seu guia, e você não vai se perder, eu não vou perder você, né? Então, para caminhar, nós não temos força para a gente caminhar sozinho. Então, o que nos faz ser honesto, o que nos faz ser íntegros, o que nos faz ser correto, é saber que é Ele quem nos guia. É aquela voz, sabe, que fica assim, não, não faz isso não, aí não pode, né? Então, é isso, ser guiada pelas veredas da justiça, né? Deus quer que nós sejamos pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas íntegras, né? E é Ele quem nos guarda no nosso propósito. E nós já sabemos, né, gente? Quem é o caminho? Quem foi que declarou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus, né? Então, a gente tem que seguir aí firme nisso e saber que tudo que Ele faz é por amor da honra dEle. Deus sabe que nós somos dEle. Então, Ele honra a palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. A gente vai ver isso aí novamente, vai aparecer já isso aí. Porque Ele é um Deus fiel, Ele é fiel a Ele também. Ele não mente, né? Então, nós podemos acreditar nisso, ficar firmes nisso. E por que Ele faz tudo isso? Por amor do nome dEle e por graça, que nós não merecemos, né? Nada do que Ele faz por nós. Então, Ele está sempre a nos guiar, Ele sempre... Cadê? Me perdi aqui, cadê? Ou seja, pela sua providência, Deus nos conduz pelo caminho da retidão e da justiça, não por mérito nosso, mas pela sua própria natureza. Ele nos ama, Ele é amor. A natureza de Deus é amor. Então, Ele ama e Ele ama incondicionalmente, né? Aí tem aqui, ó. Ainda que eu ande, chegamos lá no... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente lembra disso aqui, a gente lembra só de, tá correndo risco de morte. Aí eu fui lá procurar, o que era o vale da sombra da morte? Davi era um pastor, e ele sabia desse cuidado e como tinha que ser defendido. Ele conhecia Belém, ele conhecia a região onde ele passava. E nessa região onde ele tinha que passar com as ovelhas dele, tinha um lugar que ele fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, é um abismo imenso. E o pastor, quando ele vai passar, é considerado o lugar mais profundo da terra. E o pastor passa com as suas ovelhas, ele passa ao lado das suas ovelhas. Naquele abismo. Né? O Vale da Sombra da Morte é o nome do lugar. Então, é um lugar desértico, é um lugar cheio de vales. E lá, eles passam lado a lado. E ele sabia que o pastor tinha que ficar... Por que eles passavam nesses lugares? Porque eles iam em busca de alimento, os pastos verdejantes, eles iam em busca de água. Eles estavam no lugar desértico. Então, tudo isso, Davi trouxe à memória dele nesse momento que ele estava acuado lá pelo inimigo. Por que eu quis passar, tô querendo passar isso para vocês lembrarem de tudo isso, que não é só a gente tem que entender que tudo que a gente fala é um salmo pequenininho, um salmo conhecido, mas tem tanto significado, né? O que é andar pelo vale da sombra da morte? Você vai morrer? Não. É que mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos que você está sofrendo risco, nos momentos que você... Sabe, você tem que ter certeza que Deus está caminhando do seu lado, que Ele é o nosso consolo, mesmo no vale, né? E Ele vai trazer, por que eles estavam caminhando em direção aos pastos, à água? Porque Deus é quem supre as nossas necessidades, Ele é a nossa provisão, né? E então, a gente sabendo que a gente está sendo guiado pelo bom pastor,
o que a gente sabe? Que ele nos livra. Nós não somos fortes, a gente é as ovelhinhas lá em defesa, não tem garra, não tem nada. Mas o que importa é o quê? Que ele é o nosso recurso. Não importa o que a gente tem, ele é a nossa força, né? Aí, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é para defender. O que é a vara do Senhor? É a defesa dos inimigos. Era para isso que o pastor usava. A figura da vara na mão do pastor é defesa dos inimigos. Então, a nossa defesa está na mão do Senhor. E o cajado é aquele que tem aquela curvatura assim, que serve para quê? Para resgatar, para tirar do buraco. Então, eu achei, gente, eu não sei, mas eu fiquei tão apaixonada pelo Salmo, sabe? Eu falei assim, gente, que coisa linda, né? Quantos detalhes. Então, ele busca lá as ovelhas, né? E isso vai estar sempre confortando o nosso coração, saber que ele nos resgata, ele traz para perto dele, ele nos leva para o aprisco. O que é o aprisco? É na presença do Senhor, é onde nós somos guardadas, onde a gente pode descansar, né? Aí, preparas-me uma mesa. O que é isso? É o Senhor oferecendo, representa o cuidado no sentido de alimento e sustento. Então, o Senhor vai nos sustentar, né? E Ele está proporcionando isso como assim? Dando segurança, dando bem-estar. Então, a nossa segurança é saber que Ele está cuidando também da nossa provisão. Isso que é lindo, ó, na presença dos meus adversários. Então, ele não só cuida, como ele nos cuida de maneira pública, ele nos honra, né? Então, às vezes a gente fica passando por cada situação, por tanta luta, mas a gente tem que lembrar que o Senhor nos honra, ele nos ama, ele prepara essa mesa, não é escondidinho, meu filho, se aprontou, vem cá, ó, vamos ficar ali que eu não quero que ninguém me veja com você. Não, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Demais, né, gente? Esse Deus é lindo. Aí, olha só. Unges-me a cabeça com óleo. A gente sempre pensa em unção de rei, de sacerdote, mas aqui tem uma explicação bem legal. Os pastores ungiam realmente a cabeça das ovelhas com óleo. Por quê? Porque em certas épocas tem muito insetos. E esses insetos vêm e ficam atormentando as ovelhas, né? E como se não bastasse isso, algumas moscas, alguns insetos conseguem entrar na orelha e no nariz das ovelhas. E elas vão caminhando, elas chegam no cérebro dessas ovelhas e começam a comer o cérebro dela. Ou seja, a nossa mente, se a gente não tiver essa unção que o Senhor derrama sobre a nossa cabeça, aqui é falado que é uma unção de honra, né? A gente vai começar, o inimigo vai começar a comer a nossa mente, começar a invadir os nossos pensamentos. E aí, sabe o que elas faziam? Elas procuravam rochas para bater a cabeça na rocha. Olha isso. Elas batiam tanto a cabeça que elas podiam, porque doía, começava a ter dor, aquele tormento virava dor. E aí era uma coisa que elas quebravam o crânio e morriam. Olha que coisa horrível. E aí o que os pastores faziam? Passava essa mistura de óleo, especialmente nas regiões que mais protegiam, os olhos, os ouvidos, o nariz, para que esse ataque não acontecesse. Então, para nós, isso é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo que guarda o nosso espírito, que guarda a nossa alma, né, que guarda a nossa mente, né, que a gente tem que estar o tempo todo pedindo, me ajuda, me guarda o meu coração, tira isso da minha cabeça. E a gente pode pedir agora, a gente conhece essa figura, Senhor, unge a minha cabeça, me livra de tudo isso. Isso tem sido, eu estou compartilhando com vocês, tem sido muito a minha oração. Porque às vezes está passando por umas coisas e fala, Senhor, não é possível. Guarda meu coração, me lembra que o Senhor está comigo, né? Que a gente esteja lembrando sempre disso. E a gente pode pedir isso como uma súplica, né? Para Ele guardar o nosso coração. Olha lá, eu vou até ler com vocês Filipenses 4, 6, 7. E a paz de Deus, a gente não precisa viver atormentado. Por quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus, né?
e o meu cálice transborda. Então, olha só, por mais difícil, o que significa esse cálice transborda? É a nossa alegria. Que alegria? Alegria passageira? Não, uma alegria que vem do Senhor, né? Alegria, às vezes, em meio à lágrima. Alegria de saber desse controle que Ele tem, né? De que Ele está com a gente. Então, não importa, a nossa alegria não é baseada em circunstâncias. Ela é baseada em saber que o bom pastor está conosco, mesmo nos momentos de aflição. Terminando, gente, tá rápido, tá demorando, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, né? Então, bondade é aquilo que a gente recebe sem merecer. E a misericórdia é o que a gente merece e não recebe. É mais ou menos assim, né? Eu fiquei pensando numa figura que tem muito a ver com isso, né? O filho dá maior trabalho, bagunça tudo que se arrumou, não obedece, você vira para ele e fala assim: sem janta hoje, vai dormir no frio, porque você não merece. Não, você vai dar janta, ele vai ter a cama quentinha. Por quê? Porque realmente ele não merece, mas ele precisa. É assim que Deus nos trata, né? A gente não merece, mas ele precisa, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Eu não quero esquecer nada, eu anotei pedacinho por pedacinho pra gente não esquecer nada. Então, o que significa isso? Que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, né? Não vamos esquecer disso. Finalizando agora, gente, eu tô só de olho aqui no reloginho. Então, eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que significa isso? Uma profunda confiança no Senhor. Todos os dias. Não é o dia que você está bem, o dia que você está feliz. Não. Todos os dias da minha vida. E é o quê? É um lugar? Não. É o desejo de estar perto do Senhor. É o relacionamento. Então não existe essa casa do Senhor. Claro que a igreja é a casa do Senhor. Mas quando ele fala assim, eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ele está falando o quê? Eu quero estar perto do Senhor. Seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de dificuldade. Eu quero estar junto do Senhor. Eu quero estar na presença. Eu quero depender. Tá bom? Então, a gente vê o quê? Que esse é um salmo que realmente é lindo, porque Davi não pediu nada para o Senhor. É um salmo que ele depositou a confiança. Ele lembrou de tudo aquilo que ele conhecia, de tudo aquilo que ele tinha passado. Trouxe um Deus para pertinho dele. E a gente sabe que a nossa confiança está lá em João 10, né? No nosso bom pastor, que deu sua vida por nós. O nosso bom pastor, que conhece as suas ovelhas. E as ovelhas o conhecem, né? Ele cuida de nós, ele nos apacenta. E a gente reconhece a voz do nosso bom pastor. Era isso, gente. Que ele supra a necessidade, né, de cada um, que ele seja o nosso bom pastor. Foi muito bom, porque eu acho que eu aprendi muito. Eu gosto muito disso, porque a gente acaba aprendendo muito, né? Obrigada, pastora, pela oportunidade, pela confiança, né? E espero que tenha falado com vocês também, que falou muito comigo, tá bom? Vamos orar agora? Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, é o Deus de cada uma de nós, Pai. O Senhor é o nosso pastor, o pastor que cuida de nós com tanto cuidado, Jesus, que a gente possa sentir, Senhor, nessa noite o seu cuidado, o seu amor, Pai. Como o Senhor está perto de nós, Pai. Como o Senhor nos guia, como o Senhor se preocupa de quão indefesos nós somos, Pai. De como que o Senhor tá nos livrando de tantas coisas que muitas vezes a gente nem imagina, Pai. E o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor passa junto conosco, Pai, nos nossos abismos, Pai. Naqueles momentos difíceis, Senhor. Mas obrigada, Pai, porque a sua bondade e a sua misericórdia têm estado conosco, Senhor. Obrigada, Pai, que elas sejam nossas armas, Pai, que a gente possa lembrar, eu não mereço, mas a sua bondade está comigo, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelas suas misericórdias que se renovam, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá tudo aquilo que nós não merecemos, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor visite, Pai, cada lar que está aqui representado, Senhor. O Senhor conhece, Pai, as nossas lutas, Pai. O Senhor conhece, Pai,
que todas nós passamos nesse dia, Pai, para estar aqui nesse momento, Pai. Então nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos chama para perto do Senhor, Pai, em oportunidades como essa, Pai, de ouvir tua voz, de sentir o teu cuidado, de sentir o teu amor, Senhor. Abençoa, Senhor, o restinho dessa noite, Pai. Guarda a nossa casa, Pai, guarda os nossos filhos, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos maridos, Senhor, que na nossa casa tenha a sua provisão, Senhor, que a gente possa descansar, Senhor, nesses passos verdejantes, Pai, e que a gente possa descansar, Senhor, em águas tranquilas, Pai. Eu oro, Senhor, entrega as nossas vidas, Pai, entrega as nossas causas, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece cada uma delas, Pai. Entregamos tudo, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Obrigada, Pai, por esse momento, Pai, pelo teu amor, Jesus. Obrigada, Pai. Eu oro e agradeço por cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ai, Rô, obrigada pela palavra, tá? Ai, gente, eu tô emocionada aqui porque essa palavra foi uma confirmação muito forte pra mim hoje. Que bom, pastora, que bom. Foi muito interessante, porque conforme eu gosto, sabe assim, por que ele falou, pastor? É o meu estilo. Então eu ia lá buscando, sabe assim, Deus foi falando tanto comigo, ficou uma coisa tão boa no meu coração, sabe? Que bênção, é bom saber, né? Que o Senhor tá pertinho. O meu devocional hoje foi aquele versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E o pastor teve uma revelação de algo assim que acho que eu não vou compartilhar porque não é o momento, acho que tudo tem sua hora e na verdade nem ele entendeu muito bem. Mas eu sei que Deus está me preparando para algo, sabe? Que ele está fazendo, que eu não estou conseguindo ver. E que eu vou precisar realmente confiar, sabe? Nessa fidelidade dele, nesse cuidado, né? E Amém. eu tô pronta, sabe? Eu tô sempre pronta para aquilo que Deus tem para mim, mesmo que eu não consiga ver, sabe? E a gente precisa ser essas ovelhas que confiam, que depende completamente, sabe? Às vezes a gente quer ver muito o resultado, a gente quer ter muita resposta, a gente quer ter tudo no controle, né? Mas eu creio que o melhor lugar para se estar, com certeza, é debaixo desse óleo, né? Debaixo dessa unção, desse azeite que o Senhor passa nas suas ovelhas, né? A gente não Sim. pode chegar a um ponto em que nós não dependemos mais, em que nós não somos mais capacitados, onde, né, a gente já sabe o suficiente, a gente já tem o suficiente, a gente não pode se assegurar, se apegar às coisas, aos bens materiais, a gente não pode criar expectativa nas pessoas, porque todos nós somos ovelhas e sem o Senhor nós estamos sem direção. Então a gente precisa mesmo criar expectativa no Senhor, esperar no Senhor, confiar, sabe? Porque Ele é fiel, Ele é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós. É a gente que é completamente insatisfeito. A gente, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? Quanto mais as pessoas fazem por nós, mais a gente quer que elas façam. A gente é insatisfeito e a gente precisa muito encontrar essa satisfação em estar vivendo e dependendo de um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que às vezes não dá tudo que a gente quer, mas já fez muito além do que aquilo que a gente merece, né? Verdade. Então, obrigada, Rô. Eu quero abrir aqui para mais alguém que talvez queira comentar alguma coisa. Eu vou só desligar aqui a nossa gravação.